Item 12 do nosso livro: o reino do Messias é pacífico e próspero. Estudando Isaías capítulo 11, versículo 1 a 16. O comentário do livro diz: e repousará sobre ele o Espírito de Yahvé. Lembrando que Senhor, quando você tem tudo em maiúsculo na nossa tradução, significa que no original hebraico está o nome de Deus, eu sou, Yahvé. Então repousará sobre ele, Jesus, o Espírito de Yahvé, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de inteligência, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, e o Espírito de conhecimento, 6, e de temor de Yahvé, 7. Os 7 Espíritos de Deus repousam sobre o Messias, o que o Apocalipse declara que se cumpriu em Jesus. Então, quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 4, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e capítulo 5, versículo 6, nós encontramos a comprovação desses Espíritos de Deus agindo em Jesus Cristo. Eu separei aí, vamos ler Apocalipse 3:1, que diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Então essa igreja de Sardes era uma igreja, né, que vivia de aparência, infelizmente, tá bom? Jesus Cristo, que tem os 7 Espíritos de Deus, tá bom? E as 7 estrelas. As 7 estrelas simbolizam os 7 pastores, os líderes de cada período da igreja, tá bom? E os 7 Espíritos de Deus, porque o número 7 tem esse simbolismo de plenitude. Então, os 7 Espíritos de Deus está representando que Jesus Cristo, ele é perfeito na operação de Deus. O apóstolo Paulo disse que foi do agrado do Pai que a plenitude do Espírito de Deus habitasse nele. Para vocês terem ideia, alguns alunos me fazem uma pergunta assim: pastor, por que João Batista, quando estava preso, enviou uma pergunta a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Como pode um homem que teve sinais como uma pomba descendo sobre Jesus, ouvindo uma voz do céu que lhe dizia que aquele Jesus era o Filho de Deus, o Filho amado? Depois João Batista deu outro testemunho, dizendo que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, por que esse homem, quando está preso, ele envia uma pergunta: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Né? Então a explicação é: o ministério de João Batista havia acabado. Tá bom? E a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que foi do agrado do Pai que a plenitude do Espírito de Deus habitasse em Jesus. Então, quando Jesus começou o seu ministério, acabou o ministério de João Batista. Então, o Espírito de Deus já não agia em João Batista como agia antes, tá bom? Infelizmente, essa necessidade de comprovação, ela demonstra uma certa dúvida, né? Tá bom? Na pessoa. E por que então João Batista teve essa dúvida? Porque o Espírito de Deus já não habitava nele. Quando Jesus estava na terra, durante o seu ministério, Deus estava agindo na sua plenitude sobre Jesus Cristo. Tanto que quando ele conclui o seu ministério, o que ele faz? Ele assopra o Espírito sobre os apóstolos e depois, no livro de Atos, ele promete que ainda enviaria uma virtude do Espírito Santo sobre os apóstolos. Tá ok? Então, essa profecia de Isaías se cumpriu. Você veja que nesse mesmo texto de Isaías, capítulo 11, no versículo 1, ele diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, tá bom? E as suas raízes um renovo frutificará. Então, Isaías, ele é assim o profeta do reino de Deus, o profeta que anuncia que virá o Messias, que governará a terra, que implantará um reino eterno neste mundo, tá bom? Um outro versículo desse capítulo que é bem interessante, se você estiver aí com a sua Bíblia ao lado, vá acompanhando,
é o versículo 6 desse capítulo 11. Porque ele descreve o seguinte: morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Será que essa profecia de Isaías já se cumpriu? Ainda não, irmãos. Isaías viveu cerca de 2.700 anos atrás. Essa profecia ainda vai se cumprir, porque Isaías exatamente está falando como será o reino de Jesus implantado na terra. Com todas as coisas que nós estamos vendo acontecendo no mundo, nós acreditamos, pelo cumprimento da profecia, que o tempo está próximo. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Hoje eu digo, não existe mais nenhuma profecia, tá bom, que ainda precise se cumprir para que Jesus arrebate a sua igreja. Agora veja como Isaías vai descrevendo esse reino do Messias. No versículo 9, ele diz: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, como as águas cobrem o mar. Hoje o que nós vemos no mundo é, na verdade, infelizmente, um abandono do conhecimento de Deus. Até o abandono do conhecimento da existência de Deus. Vocês vejam, muitos dos filhos de cristãos que vão para a faculdade, eles saem lá descrentes, porque existe um ensino, um trabalho do ateísmo, do evolucionismo, ensinando mentiras para os jovens, dizendo que o evolucionismo foi comprovado, que nunca foi comprovado. Na verdade, o que nós vemos hoje é que a ciência, ela contradiz o evolucionismo, mas eles continuam ensinando como algo comprovado, tá bom? E muitos jovens saem da faculdade descrentes. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que, infelizmente, essa é a realidade. Mas aí está profetizando que chegará um momento em que todo mundo concluirá, tá ok? Que Deus, sim, é o Criador e Ele existe. Hoje nós já temos muitas evidências para isso. Hoje a ciência, ela não consegue explicar a origem do universo. Até a década de 1920, todos os cientistas, principalmente ateus, e aqueles que não eram ateus também, como Albert Einstein, ele se declara, eu não sou ateu. Ele acreditava no organizador do universo. Mas, em geral, os cientistas pregavam que o universo era eterno. E acaba que a teoria chamada Big Bang, ironicamente chamada de Big Bang, esse não era o nome que o fundador da teoria, elaborador da teoria, queria aplicar a essa teoria, mas a teoria do Big Bang, na verdade, ela comprova que o universo, ele teve um princípio, ele nasceu, ele surgiu. Se ele surgiu, alguém tem que ter dado origem ao universo. Então, hoje, se nós seguirmos a lógica, a matéria existia, até passou a existir algum momento atrás. Então, quem trabalhou para a matéria vir a existir? Então, hoje nós temos que pensar, se tudo que é físico veio a existir, olha, existe algo que não é físico, que tem que ter criado o universo. Então, vai chegar um momento em que a ciência vai falar, olha, realmente nós temos que mudar a nossa postura, nós temos que começar a realmente reconhecer que nós precisamos buscar um originador para o universo. Isaías prossegue, então, também falando no versículo 10, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então as nações procurarão Jesus, e principalmente Israel nesse período será o representante de Jesus aqui na terra, porque nesse período a igreja já estará em corpos incorruptíveis, em corpos eternos. Então quem estará aqui pregando o evangelho será Israel convertido. Quem estará representando Jesus na terra será Israel convertido, que estarão vivendo em corpos físicos. A igreja estará em corpos espirituais. Nós poderemos nos manifestar? Acreditamos que sim, porque Jesus
se manifestou mesmo estando num corpo espiritual. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos, falou com os apóstolos. Então nós acreditamos que o nosso corpo será semelhante ao de Cristo, como disse o apóstolo João. Logo nós poderemos também nos manifestarmos e falarmos aos homens, mas o representante será de fato Israel.